Pegamos aí 20 minutos da nossa ministração. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Pode projetar, já está projetado. Muito bem, muito bem. Glória a Deus. Vocês estão bem? Estão bem? Que bom. Isso é ótimo. Eu também estou muito bem. Nós vamos dar prosseguimento. Deixa eu só me localizar aqui na apostila. Para a gente dar prosseguimento à nossa ministração. Nós estamos trabalhando dentro do nosso treinamento de líderes de célula um tema mais amplo que é a respeito do compartilhamento na célula. Todo tipo de compartilhamento que existe na célula. Ou seja, cada vez que alguém abre a sua boca a fim de abençoar na célula, isso envolve compartilhar algo. Então a gente está falando de uma série de situações, de momentos na célula que alguém está compartilhando alguma coisa. E o nosso desejo com esse treinamento aqui é ajudar a melhorar esse compartilhamento que acontece em nossas células. Então a gente já falou um pouquinho de louvor e adoração, falamos a respeito de como compartilhar os avisos na célula, falamos um pouco, brevemente, mas vamos entrar um pouco mais a fundo no tema a oferta da célula, como compartilhar esse momento, como passar a visão, como fazer isso de uma maneira criativa, como orar até mesmo pelas necessidades, qual a melhor maneira de fazer. Vários detalhes nós já ministramos. Temos falado nas últimas ministrações do Tadel, na verdade já faz um tempo que nós não temos um Tadel como esse, quase um mês, porque nós tivemos uma interrupção no meio. No dia que seria o nosso Tadel, nós tivemos essa infelicidade de ter que cancelar em função da realidade da manutenção do nosso telhado. Então, quase um mês aí de paralisação no nosso Tadel, no nosso treinamento de líderes de célula. Então nós estamos retomando e nós temos trabalhado já nas últimas ministrações o tema do compartilhar a palavra. Aquele momento que a gente chama de facilitar a mensagem, facilitar a palavra. Nós mencionamos já várias dicas em relação a isso. E para fechar, nós terminamos nossa última ministração falando do tema de fazer boas perguntas. Como ter essa habilidade de fazer boas perguntas, que é sempre um desafio, tendo em vista que nós queremos que as pessoas possam compartilhar. Elas só irão compartilhar na medida que forem motivadas, desafiadas, impulsionadas a fazerem isso através de perguntas. Então nós falamos já bastante nas nossas ministrações passadas a respeito desse tema. E, se eu não estou enganado, nós terminamos o último slide foi esse tema de a importância da honestidade no compartilhamento da célula. E nós terminamos o último slide dizendo: ensine as pessoas a serem sensíveis. É esse mesmo. Muito obrigado, Adriano. Então nós finalizamos aqui falando a respeito da necessidade, da importância da honestidade. Nós queremos verdadeiramente o agir e o mover de Deus. Deus, ele só age na verdade. Deus não age na falsidade, na qualquer outra alternativa que não seja a verdade. Então nós falamos bastante a respeito disso. Vamos dar sequência então, falando agora a respeito dos amigos de Jó. Alguém aqui já leu o livro de Jó? Já leram o livro de Jó? Alguns têm uma noção, mas não leram todo o livro de Jó. O livro de Jó é um livro longo, tem 42 capítulos, então é uma leitura interessante, né? Uma leitura mais densa. O interessante da leitura do livro de Jó é que é o tipo do livro que, se você pegar os primeiros capítulos e os últimos, você já sabe todo. Só que o meio, ele é recheado nessa realidade da conversa de Jó com seus amigos, dos amigos com Jó, a maneira como eles interpretam o que está acontecendo na vida dele. Então, esse comentário aqui em relação à honestidade no compartilhamento, não permita na célula a presença dos amigos, entre aspas, de Jó, está falando justamente da postura que esses amigos tiveram para com Jó. Alguém recorda qual que basicamente era a postura dos amigos de Jó para com Jó? Vanessa, o que eles falavam para Jó?
Exatamente. Exatamente. Sim. Interessantíssimo o que você falou. É uma pregação inteira que você acabou de dizer. Muito bom. Muito bom. É sério mesmo, não é uma pregação inteira. Inclusive o finalzinho que você falou é tremendo. Porque o milagre da restituição na vida de Jó acontece justamente depois que ele ora com os seus amigos. Então tem um momento que ele abençoa os amigos que o acusavam tanto. E há um liberar de graça, de favor de Deus e de restituição. Ele passa a ter em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Muito obrigado, Vanessa, pelo seu comentário. Muito bom. Então, basicamente, a Vanessa falou que os amigos de Jó serviram para acusar Jó de que não podia estar certo. Alguma coisa na vida dele estava errada e ele precisava ser sincero. E começaram a apertar Jó até que ele pudesse dizer qual o pecado que ele cometeu. Porque a lógica era de que Deus só poderia permitir aquilo na vida de uma pessoa se ela tivesse cometido algum pecado, e no mínimo algum pecado grave. Porque não tinha teologia na cabeça deles que desse conta daquele fato. Como que Deus permitiria tal situação? Então, levando essa teologia para frente, Deus é bom, então, na verdade, Jó foi mal. Porque não tem como acontecer coisas más para alguém que foi bom. Então a lógica era essa, é a lógica da brecha, vamos assim dizer, né? A clássica teologia muito comum no nosso tempo da brecha. Você dá uma brecha, coisas ruins te acontecem. Se coisas ruins te acontecem, logicamente você deu uma brecha. Então, se algumas coisas ruins estão acontecendo na vida de um crente, vamos achar, logicamente, onde está a brecha, onde está a desobediência. Só que naquele caso especificamente, não era assim. Não estou dizendo com isso que não tenha muita coerência nesse argumento, nessa compreensão. É lógico, se as pessoas semeiam, elas colhem. Então a lógica deles foi essa, uma lógica de semeadura, uma lógica de causa e efeito. Semear, colher. Então você está colhendo coisas ruins porque você plantou coisa ruim. Fala pra gente que é. E ele basicamente vai passar capítulos dos 42. Como eu disse, o começo é um começo bem explicativo, o final também, mas por volta de uns 38 capítulos do livro de Jó, é um diálogo incessante. Uma hora dos amigos com Jó, outra hora Jó com os amigos, hora Jó com Deus, depois Deus fala no final. Deus fica em silêncio por uma boa parte do livro. É um livro muito interessante. Para alguns é um pouco depressivo. Algumas pessoas entendem um livro assim, tanto depressivo, mas um livro importante. Um livro importante, é um livro quase que como um livro fora da curva da nossa compreensão básica de como que Deus age. Ao final nós descobrimos que Deus é Deus. E a gente pode até cantar a música, se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus, e aí vamos embora. Então dá até para dizer que essa música ela é formada em função do final da história de Jó. Ah, mas fez, mas Deus não deixou de ser Deus, quando Deus fala com Jó, basicamente Deus, Ele chama Jó a compreensão de que quem é Ele para de algum modo querer entender os processos, os caminhos, a mente, os pensamentos de Deus. Mas toda essa explicação é só para poder a gente entender que os amigos de Jó ali, eles tinham uma única função: provar para Jó que Jó estava errado. E Jó, em alguns momentos, até tenta entender a lógica deles e tentar achar alguma coisa, procura e não acha. Até porque o próprio Deus, no começo do livro, fala: Jó é um homem íntegro, temente a Deus, se desvia do mal, não há nenhum outro homem no Oriente, na Terra ali, assim como Jó. Então, se Deus falou isso, quem é um homem para poder dizer ao contrário, né? Mas eles estão ali para poder argumentar: você é ruim, alguma coisa você errou, conta pra gente, confessa, e quando você confessar, Deus vai perdoar, a culpa vai sumir e Deus vai intervir na sua história e vai mudar tudo, fala pra gente de uma vez. Naquele caso especificamente, que é um caso raro, né? Diga-se de passagem, porque às vezes de repente alguém pode pegar uma história e começa a falar: então talvez seja o meu caso. Não há pecado nenhum em mim, pastor. Eu sou um Jó do século 21. Por isso que acontece uma série de coisas ruins na minha vida, mas eu estou tranquilo, não tem nem precisa fazer nenhuma avaliação. Ok? Se de fato glória a Deus, então continue crendo no Senhor, Deus vai falar com você, Deus vai levar você a orar por algumas pessoas que não entendem você, e Deus vai restituir
a sua história semelhante ao que aconteceu na vida de Jó. Mas eu diria que isso é uma realidade fora da normalidade da vida. Normalmente, sim. Normalmente, a lógica dos amigos de Jó tem a ver. O que isso tem a ver com a célula? E o que isso tem a ver com esse momento de compartilhar? O que tem a ver que às vezes nós estamos aqui mencionando a respeito da importância das pessoas se exporem, das pessoas serem honestas. E em meio à honestidade de uma pessoa que confessa, pode facilmente surgir na célula os amigos de Jó, que são as pessoas que dão rápidos diagnósticos. São as pessoas que elas julgam já entenderem tudo e falam em nome do Senhor, ou pelo menos supõem que estão falando em nome do Senhor, quando na verdade não estão. Essas pessoas, elas atuam de uma maneira de acusar. A sua maneira não é compassiva, ela não expressa compaixão, mas a sua fala é uma fala condenatória, é uma fala de acusação. Ela é uma fala de buscar a razão por que tem acontecido isso. Vamos tentar imaginar alguma situação, a pessoa se expõe, ela está lá abrindo seu coração diante de alguma necessidade, e ao invés de receber alguma palavra de motivação, alguma palavra de consolo, de ajuda literalmente, aquele momento se torna um momento de vamos achar aonde essa pessoa está errando. E aí alguém vai falar palavras do tipo: você tem orado o suficiente? Você realmente, você não chegou a perceber que de repente pode ser o diabo que está te oprimindo? E assim vai. Então os comentários serão basicamente nessa tecla aí, que vai estar sendo apertada. Talvez você pense, mas pode ser que seja. Sim, pode ser que seja. Não estou dizendo que não seja. Pode ser o fato que o diabo esteja oprimindo. Talvez seja o fato que não está orando o suficiente. Talvez não está congregando o suficiente. Talvez não está sendo obediente o suficiente. Pode ser. Mas na célula, naquele momento, não é adequado, não é bom que isso aconteça. Porque vai mudar o foco. Vai trazer mais malefício do que benefício essa situação. Então esses comentários, eles podem e devem acontecer dentro de um contexto discipulado, dentro de um contexto entre face a face, rosto a rosto, mas não em grupo, não como uma terapia de grupo para poder ajudar uma pessoa que está com problema. Então, se você como líder de célula, e como alguém que está ali para ajudar o líder de célula a desenvolver bem a célula, você percebe que está acontecendo, que alguém se expôs e está se formando uma cena acusativa, condenatória, procure interromper esse processo. Libere uma palavra que anime essa pessoa e bola para frente. Avance a cena. Não pare ali. Por quê? Porque dependendo como é conduzido, aquela pessoa, ela pode cravar no seu coração: nunca mais falo nada, nunca mais me exponho, não quero abrir mais o meu coração. Vamos dar alguns exemplos. Há pessoas que elas não expõem as suas dificuldades financeiras por temer serem acusadas de infidelidade nos dízimos, nas ofertas. Então, algumas pessoas às vezes não falam, porque elas imaginam que se falarem logo, mas você está dizimando? Ah, porque no meu caso, eu dizimo, e não me acontece esse tipo de coisa. Isso é típico de quem não dizima. E aí já começa toda uma situação. Pastor, mas pode ser? Claro que pode ser. Talvez seja. Mas nesse momento, nesse contexto de célula, trabalhar revelação na vida de um cristão para dizimar, desse modo, costuma não ser da maneira correta. Ah, mas Deus pode agir, pastor, Deus pode fazer. Eu conheço um caso de uma pessoa numa célula que ela expôs, o outro falou e Deus mudou a vida dela porque ela passou a dizimar. Glória a Deus por esse caso, mas eu conheço uns 40 para poder dizer em relação a esse, que não deram certo. E a pessoa, em vez de ficar, ela vai embora, ela se sente coagida num canto, metralhada por todos. Então, cuidemos muito para que ninguém fique numa situação assim, embaraçosa o suficiente, para que a pessoa não tenha mais desejo e prazer de ir na célula. É um exemplo. Outras carregam enfermidades com elas sozinhas, porque elas têm receio de que alguém diga que é um castigo de Deus, de que alguém diga que isso está acontecendo na vida dela porque ela tem um pecado que não foi confessado. Então,
Pastor, mas pode ser? Claro que pode ser, nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Inúmeras são as situações no nosso meio que pessoas deixam de ter enfermidades nos seus corpos físicos porque confessaram uma área que na verdade não confessavam. É importante saber disso, pastor. Elas precisam saber, se elas não souberem, não vão ser curadas. Claro que sim, é por isso que nós queremos discipular a todas as pessoas. Porque através do discipulado, o discipulador com muito amor, carinho e unção de Deus e sabedoria do alto, vai tratar de forma muito amorosa essas e todas as outras áreas na vida da pessoa. É claro que sim. Nós não vamos e não queremos deixar de tocar nessas áreas de cura da alma, de cura física, que é um presente que Jesus nos deu por meio do seu sangue na cruz. Mas na célula, levando a pessoa a ficar exposta, como alguém que fica nu em público, isso é desnecessário, não é recomendado, e nós não queremos que isso aconteça com ninguém. Amém? Tá dando para entender, né? Nós não queremos tirar o que Deus quer fazer, mas nós entendemos que no contexto da célula, isso pode facilmente ser pego por Satanás para poder destruir vidas. Às vezes não só a vida da pessoa, mas às vezes de outra pessoa que se dói por aquela. Às vezes acontece isso também. A pessoa se expôs, alguém se atravessou e deu no meio. Vamos usar a linguagem mais wesleyana agora, né? Deu no meio da testa. Tá, beleza. Aí a pessoa recebeu como Deus falou comigo, aleluia. Só que alguém se irritou lá. Mas como que o irmão lá falou daquele jeito? Ai, coitado daquela pessoa. Não, isso não pode acontecer. E aí vai. E aí isso você vai dimensionando isso, daqui a pouco tem uma célula rachada porque uma pessoa se expôs e um outro deu no meio da testa. Na linguagem wesleyana, é claro, né? Não é muito MDA essa hora. Mas no meio da testa, assim, com muito jeito, assim. Pá! Foi assertivo, foi profético, pastor. Ok. Essas duas pessoas acharam lindo e maravilhoso. Uma terceira decidiu no coração, nessa célula não vou, porque não amo as pessoas nessa célula. Aí está feito o problema. Até você provar que essa célula é muito amorosa, você gasta alguns meses aí nessa história. Então, o ideal, pastor, qual que é? O ideal é que não aconteça isso na célula. Pode acontecer? Pode acontecer. Se acontecer, o que você faz? Amor. O amor, ele cobre multidão de erros, não cobre? Não é isso que a Bíblia fala? O amor, ele cobre multidão de pecados. Os meus, os seus, os nossos, os vossos e todos. Então, onde o amor impera, está coberto. Se você percebeu que houve não apenas um pecado que foi confessado por alguém, mas houve um outro pecado em função da confissão de outro, a pessoa confessou algo e o outro vai lá e no meio da testa, então cobre em amor isso tudo. Cobre com sabedoria e com unção, cobre essa realidade, para que todos possam ficar protegidos, cientes de que todos somos pecadores, que todos erramos, que todos falhamos, que somos limitados, que inúmeras são as vezes que já erramos com o nosso Senhor, e que o Senhor, de forma graciosa, amorosa, perdoadora, misericordiosa, Ele nos deu uma segunda chance, uma terceira chance, uma milésima chance. Quantas chances Deus já não nos deu em relação a coisas que a gente falou para Ele assim, eu nunca mais vou errar esse erro, Pai, nunca mais. Aí passa uma semana, um mês, e a gente erra, e Ele continua nos amando, nos perdoa. Então esse amor que cobre multidão de erros consecutivos, erros repetitivos, é capaz de ser ministrado também, mais uma vez, numa célula, quando alguma coisa dessa acontece. Se acontecer, que seja você o primeiro a amar, a ministrar amor. Amém? Glória a Deus. Outro ponto importante, não permita inconfidências. O que seria inconfidências? É o contrário aqui da confidência nesse sentido, né? Então, eu confidencio algo ao Davi, certo? Qual que seria a inconfidência nesse processo? Vamos imaginar que eu confidenciei algo a ele. Confidência está envolvendo algo sigiloso, secreto, algo que é para ficar entre nós dois, certo? E ele dá uma vazada nessa informação, ok? Fofoqueiro mesmo, exato, confidência dá para trocar por fofoca. Não permita fofoca, ok, ficou mais fácil de entender. Obrigado, João, pela sua colaboração, muito melhor assim. Muito melhor assim. Por que não, pastor? Porque uma das maiores barreiras que existem no relacionamento
é justamente a quebra daquilo que sustenta o relacionamento, que é a confiança. Eu confiei ao Davi, estou dando um exemplo, é claro, Davi, por sinal, é um homem confiável, é uma pessoa muito íntegra, então eu estou dando um exemplo para que a gente possa entender um exemplo aqui mais real. Então, obrigado. Te amo, Davi. É só um exemplo, mero exemplo, fictício completamente, é só um fato para ilustração aqui. Quando acontece essa fofoca, essa inconfidência da parte, seja do Davi ou da minha ou de qualquer outra pessoa, o que acontece é que machuca a nossa relação. Eu me fecho, aquele que confidenciou se fecha. Então, isso é base, não apenas para o discipulado, e aqui que está a grande questão. Porque no discipulado, se no discipulado, às vezes, claro, isso são casos, em São Paulo acontece, aqui em Itu acontece de vez em quando, ali em Campinas, mas aqui, raramente, assim, que eu me lembro, uma ou duas vezes aconteceu só. Então a gente tem que chegar e tem que tratar essa situação. Aí trata, envolve pedido de perdão, envolve um reparo nesse desgaste que houve na relação. É ruim, é ruim. Deus tem como restaurar, pastor? Claro que sim. Se Deus não pudesse restaurar, não estaria ninguém casado nessa igreja. Imagina quantas pessoas já erraram uma com a outra. Se Deus não pudesse restaurar relacionamentos, estavam todos rompidos as relações. Mas graças a Deus, Deus pôde e ainda continua e continuará a fazer restauração em nosso meio. Então, Deus é bom, graças a Deus mesmo. Se não fosse o Senhor, nada estaria de pé. Então é possível, mas a verdade é importante ser dita. Causa um drama, causa uma situação muito desconfortável. E que milagrosamente, sobrenaturalmente, Deus repara. Deus repara. Mas é muito importante, por antecipação, que eu avise que a base das nossas relações é confiança. Então, se isso acontece no discipulado, onde a premissa é confiança, aonde se espera que não aconteça, imagine num ambiente mais aberto. No ambiente mais aberto, a chance de acontecer isso é muito grande. Então, nós precisamos saber disso previamente. Não sei se está dando para entender o que eu estou falando. Vamos imaginar o discípulo Davi, certo? Vamos de novo no Davi. Agora vamos inverter o caso. O Davi me fala algo e eu abro isso. Terrível. Mas vamos imaginar isso no contexto de célula. Então eu, Davi, está o Rafael, está o Daniel e assim por diante. Outras pessoas envolvidas. E eu exponho algo, Rafael expõe algo. No meu discipulado com Davi, isso está estabelecido, está tranquilo. Tá? As 7 chaves. Maravilha. Se ele permite que eu abra, se eu permito que ele abra alguma coisa, beleza, tranquilo. Deus vai usar disso como um testemunho diante de uma área que já foi vencida, de alguma área que Deus tratou, glória a Deus por isso. Mas na célula, às vezes é mais delicado esse processo. E isso, queridos, agora não é só em Itu, São Paulo, Campinas, pode muito bem acontecer em nosso meio. Na célula, alguém expor algo. Isso vazar, assim, isso acaba se proliferando no contexto da igreja, e todos ficam sabendo, e é muito desconfortável, e às vezes, como que normalmente acontece, tá? Normalmente acontece da maneira mais espiritual possível, porque a gente é muito espiritual, até para pecar a gente é espiritual, né? Então, a maneira mais espiritual possível que acontece, alguém confessou na quarta-feira algo, para 5 pessoas, essas 5 pessoas chegam em casa e elas compartilham para oração, para intercessão com seus cônjuges. Vamos imaginar que os filhos estão ali no contexto, vai na mesa, os filhos estão ouvindo. Os filhos são amigos de outros filhos de outro alguém. E aí, ouve essa informação, tudo assim, um contexto de amizade, pessoas que se amam, se respeitam, zelam uma pela outra. Aí chega no sábado, uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com esse contexto, liga para essa que confessou e fala assim: eu fiquei sabendo que você está precisando de ajuda, eu liguei para você para poder ajudar. Entendi. Deu para entender a volta que deu? Para a pessoa que recebe essa informação, ok, ela pode até querer receber ajuda dessa pessoa que está ligando, mas na cabeça dela fica pensando, como que essa informação correu? E o detalhe é que normalmente as pessoas não são honestas para poder dizer assim, fui eu.
Perdão, gente, fui eu. Então fica aquele, eu? Não, eu? Não sei. Será que alguém não gravou? Esse negócio de vídeo no celular é um problema. Alguém deve ter gravado. Se tivesse a boa alma de dizer, fui eu, acabou o problema. A gente tratava ali, pede perdão, restaura, glória a Deus, aleluia. Mas como não é de praxe isso acontecer, é que nem quando criança estava jogando bola, pá, estourou um vidro. Todo mundo sai correndo. Aí você, quem quebrou o vidro? Você fala com o vidro quebrado, mas não consegue achar um jogador nessa hora que possa dizer, fui eu. Então é mais ou menos por aí a lógica. A vergonha impera, medo de perder o relacionamento, ou dos reparos que tem que ser feitos, sejam materiais, emocionais, relacionais, espirituais. Então, esse desgaste previsto faz com que as pessoas saiam. Então, isso não é muito raro de acontecer. E traz dificuldades, muitas dificuldades. Aí, então, o que gera no coração da pessoa que descobre que uma fofoca aconteceu com alguma informação que ela teve? Ela começa a supor. Ela começa a fazer suposições agora. Ela começa a imaginar. Naquele dia, ela até pergunta para alguém, me lembra quem que estava aquele dia? Ah, estava o Rafael, estava o Daniel e estava o Davi. Aí começa, o Rafael falou com a Cris. O Daniel, ele falou sozinho. Tadinho, né? Um dia ele vai falar com alguém. Consola, Caio, consola. Ó, aceite um bombom através do Davi aí. Para adoçar a vida. Ficou um pouco amarga agora. O Davi foi o Davi. Daniel não foi, solteiro, tranquilo, foi para casa. Não, a família não está aqui na igreja. Com certeza não tem nada a ver. O Daniel está isento desse problema. Então, ou foi o Rafael, ou foi o Davi, e aí vai. Aí a pessoa começa a supor. Aí daqui a pouco, vamos jogar essa informação. A pessoa fecha a cara com a Cristiane, fecha a cara com a Priscila. E a pessoa começa a perguntar, mas por que aconteceu, gente? Tem um climão aí. Que climão é esse? É o climão da suposição. Porque a pessoa imagina que o problema, ou o Rafael, que comentou, daqui a pouco fecha a cara com a Bia, fecha a cara com o Gabriel, entendeu? Por quê? Porque é a única ideia, a gente cria, quando não tem resposta, a gente dá uma resposta. Quando fica a dúvida, nossa mente é muito rápida para poder preencher lacunas. E esse preenchimento de lacunas é um problema trágico, querido. Mas, infelizmente, acontece. Às vezes passa 6 meses e você descobre que foi lá naquele dia, naquela cela. Só que nesse intervalo de tempo, a pessoa já preencheu 40 lacunas. Coração fechado, sangrando, entendeu? Sangrando, tumultuado, dizendo, o IMDA não funciona. Essa igreja não ama. Por causa do quê? Porque lá atrás, aí chega um momento que ela começa a imaginar, porque o Rafael falou para a Cris, que discípula a outra, que falou para aquela que é discípula, a discípula falou para a outra, tá todo mundo sabendo, essa igreja não presta, eu vou sair. Aí você vai lá, por que você quer sair? Porque a igreja não presta. Aí você fica tentando entender, mas quem não presta? Diga pra gente, para poder a gente conversar com essa pessoa que não presta. Eu não sei. Um dia eu falei numa célula, tá todo mundo sabendo. Ixi. E agora, como é que resolve esse negócio? Qual que é o problema, querido? Palavras funcionam assim. Você lembra daqueles travesseiros de pena que tinha? Agora não tem mais, né? Mas tinha lá um tempo atrás, tinha pena de ganso, pena de não sei o quê, pena de... Tem, é uma coisa bonita. Então, é chique. Altenberg, não é isso? Então, você pega antes do Altenberg, ok? O Altenburg, ok? E alguém, de repente, imagina essa cena. Você pega ele, num dia de vento, é igual abrir a boca de forma incoerente. E você rasga ele assim, né? Você faz um corte assim. Num dia de vento, e as penas voam. Pra tudo que é lado. Aí, a pessoa percebe a bobagem que fez, e alguém bem intencionado e sábio fala assim, agora, para resolver esse problema, é simples. Vai atrás de todas as penas, e bota de novo para dentro desse travesseiro. Está resolvido o problema.
Essa é uma ideia em relação àquilo que Tiago vai falar em relação a uma fagulha no meio da palha. É igual. Tem como você dar conta, num dia de vento, um travesseiro de pena ser aberto, as penas vão para tudo que é lado, querido. Daqui a pouco você está lá em Itu catando, vai lá em São Paulo catando, você está em Rondônia catando pena. Por quê? Porque voa. Voa de modo que você não pega mais. Esse é o problema de palavras fofoqueiras, né? Ou de inconfidências. Então, precisamos ter muito cuidado, querido. Muito cuidado mesmo. Eu acho muito interessante que o zelo que muitos amados têm aqui em nosso meio, diante de algumas coisas que acontecem, e Deus está tratando, algumas pessoas até mencionam assim, eu não contei nem para minha esposa. Eu acho interessante esse negócio. Porque a lógica, né? A nossa cabeça tem gente até que argumenta, não, é uma só carne, dá igual, não tem nada. Calma lá. Vamos por partes. Não, nem todas as coisas funcionam assim. Tem coisas que eu confiei, vamos dar um exemplo aqui, ao Davi, não a Priscila. Não é problema com a Priscila, é que nesse caso, é um exemplo, né? Foi ao Davi que eu confessei esse negócio. Se ele quisesse falar com a Priscila, até poderia, desde que ele chegasse para mim e falasse, Wesley, posso falar com a Pri? Pode. Então pode falar com a Pri. Só com a Pri? Só com a Pri. Beleza? Então é só com a Pri. É um exemplo em relação a esse tema. Pastor, precisa gastar tanto tempo em relação a esse tema? É porque é um tema que devasta uma célula, querido. Às vezes a célula está murcha, borocochô, minguadinha, quase à beira da morte. Aí a gente faz tudo. Vai lá, liga mais alto som, faz um quebra-gelo legal, né? Se pinta tudo. Faz uma coisa bacana, bota umas camisetinhas bonitas. Não muda nada. Por quê? Porque você faz todas as estratégias, todas as situações e descobre que, na verdade, o grande problema é relacionamento. As pessoas estão desconfiadas umas com as outras. As pessoas estão machucadas umas com as outras. E a causa foi inconfidências. A causa foi o que mesmo, João? Fofocas. Então, diga não à fofoca. Como a melhor maneira de tratar um problema coletivo é começar no individual, diga não a você mesmo. Fala para você mesmo, eu não vou ser um inconfidente nessa história, eu não vou ser um fofoqueiro. Em nome de Jesus, eu vou ser uma pessoa confiável. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Vamos avançar então? Muito bem, vamos avançar agora para um outro tema. Temos pouquíssimo tempo, 6 minutos aproximadamente. Quantos? Basicamente isso. Temos aí 9 minutos. Vamos começar um tema que a gente vai prosseguir daqui a 2 semanas, que é a relação à ministração, um outro momento de compartilhar a palavra também, que eu disse, né? São várias situações que a gente compartilha algo na célula, momentos de compartilhamento, também tem de ministrar a oferta. Muito bem. A reunião da célula, queridos, ela é extremamente importante para a vida da igreja. Creio que você entende isso. Porque, na verdade, nós entendemos que nós somos uma igreja em células, aonde tudo acontece, passa, inicia ou termina em função das células. A vida dessa igreja local aqui está em função das células. O crescimento das células determina o crescimento da igreja. Se cai esse crescimento, se regride também a igreja. Então, para nós, a reunião da célula, ela está entre as principais reuniões. Quais são as 3 reuniões importantíssimas em nosso meio e que são base para tudo que nós fazemos, quando nós pensamos as coisas? Uma é essa aqui que a gente está fazendo agora, que é o Tadel. A outra é a célula e a outra é o culto de celebração no domingo à noite, no nosso caso aqui. Então, ela é extremamente importante. E eu falo dessa importância que também passa pela questão da oferta. A oferta, não sei se você sabe disso, se você não sabe, é importante que você saiba, que a oferta célula, ela nos ajuda numa série de projetos que nós temos aqui. Então nós levamos muito em consideração essa oferta. Então, estou falando em termos práticos agora, depois eu falo em termos mais espirituais, mas em termos práticos, materiais, concretos, a somatória das ofertas das células, elas garantem a manutenção dos projetos que nós temos. Dentre eles, por exemplo, quem estava aqui nesse final de semana viu o Adriel vir aqui à frente e falar para a igreja daquilo que Deus tem feito na vida dele e dos sonhos e da oração dele em relação aos projetos futuros. Mas a verdade é que esses
quase 2 anos, na verdade 1 ano e meio que ele está lá, só pode estar lá por causa da fidelidade dos voluntários, daqueles que individualmente ofertam na vida dele e que repassam esses valores através da vida dos supervisores de rede. Mas é importante que seja dito que, infelizmente, quando começou esse processo, tinha uma expectativa que era justamente o valor total que ele precisa para a manutenção dele lá, e esse 100% hoje oscila entre 60%, 65%, e o demais, aí você fica pensando, como é que preenche o resto? Preenche o resto através de oferta da igreja. E essa oferta da igreja, ela vem por meio de também oferta às células. Então, traduzindo, quando as pessoas estão ofertando na célula, em termos práticos, atualmente nós desenvolvemos e ajudamos na permanência, no crescimento dos trabalhos lá da igreja de Recife, do Cavando Fontes de Recife, e também da igreja de Campinas, que nós somos parceiros de ajuda nas necessidades que eles têm, e que várias são as vezes que eles têm, e nós cobrimos situações que acontecem na igreja de Campinas. Pastor, é só isso? No momento, em termos de fora, é isso. Mas vai mudar isso em nome de Jesus, porque nós queremos abençoar mais. Nós queremos, como igreja, somos uma igreja próspera, somos uma igreja frutífera e temos a condição, em nome de Jesus, de avançar ainda mais para outros projetos que vão além da nossa limitação de uma igreja local. Pastor, mas isso é bom? Não, isso é ótimo, não é bom. É ótimo, porque quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos também. Se a gente quer ser uma igreja cada vez mais rica, aquilo que vale para você como pessoa física, vale para nós como igreja local. Se você falar assim, pastor, qual é a chave da prosperidade? Eu falo para você, abençoar. Eu quero colher financeiramente, então semeie financeiramente. Tenho percebido, e isso é uma coisa muito impressionante, que eu vejo a realidade de algumas pessoas que elas têm um princípio. Talvez alguns até façam, mas não tenham a clareza da revelação. E tem algumas pessoas em nosso meio que elas têm clareza da revelação. E elas são fiéis nesse princípio. E elas ativam sobre elas um sobrenatural de Deus espantoso, alarmante. Muito, muito mesmo. E eu não estou falando aqui só de dízimo, tá? Eu não estou falando de fidelidade no dízimo. Eu estou falando na capacidade de ir além. Estou falando em termos de oferta mesmo. Estou falando em termos de semear. Semear. Não necessariamente na igreja local, mas em semear. E eu vejo isso acontecer no meio da igreja, nas necessidades que surgem. Algumas pessoas, de forma muito atendendo ao princípio e também amorosa, elas literalmente botam a mão no bolso e suprem necessidades em nosso meio. Isso tem acontecido inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E outras, eu vejo outras pessoas que elas não apenas suprem necessidades, que é uma outra realidade. Existem aqueles que suprem necessidades e existem aqueles que é uma outra realidade, que alguns fazem, que elas semeiam em terra fértil. Existem aqueles que percebem que a terra está com dificuldades, precisa ser tratada, precisa ser curada, precisa ser sanada. Eles vão lá e investem na restauração, na recuperação de algumas terras que estão improdutivas no momento. E tem outros que aprenderam uma outra realidade de prosperidade, que eles semeiam em terras férteis. E há um rompimento nisso, querido, que é uma coisa sobrenatural. Entenda a diferença entre uma e outra, pastor? Não estou entendendo. Estou falando aqui o necessitado, e aqui eu estou falando a terra frutífera, que precisa de semente sobre ela. Estou falando aqui o pobre, vamos assim entender. Não estou sendo discriminatório no meu comentário, mas o necessitado, e aqui eu estou falando de um propósito. Aqui eu estou semeando a nível de colher 30, 60 e 100 por um que eu dou. E isso tem sido sobrenatural. E nós vamos crescer em nome de Jesus. E nós não queremos apenas lidar com necessidades. Nós queremos semear em terras férteis e com força, com violência. Para quê? Para que no nome de Jesus o céu desça nesse lugar e que a gente possa ser muito, muito próspero, agente de missões, agente de transformação, não apenas aqui nesse contexto, mas a nível mundial, em nome de Jesus. Eu creio nisso.
e vamos avançar para isso, em nome de Jesus. Talvez hoje a gente já está apenas falando de necessidades, mas eu estou, através dessa ministração, falando de terras férteis. Precisamos descobrir, discernir isso. A palavra mostra para a gente. Se a gente quiser ler com essa perspectiva, a gente vai entender. Existem algumas realidades de algumas pessoas que são para nós terra fértil. E que não é simplesmente suprir a necessidade. Quando você dá nessas vidas, algo sobrenatural estoura. Algo sobrenatural estoura. Que são pessoas que elas estão em posições estratégicas sobre você. E quando você investe e abençoa, estoura, explode. Tenho visto isso acontecer. E profetizo que vai acontecer mais e mais e mais e mais e mais e mais em nome de Jesus. E eu não estou falando isso de forma dando indireta para ninguém, por favor, não me entenda mal. Eu estou falando disso como um princípio. Que uma vez compreendido e obedecido, libera. Tanto é que eu não falei de pessoas, não falei de situações, quem é. Falando assim, se você olhar na Bíblia de forma a entender, você vai perceber que existem pepitas de ouro escondidas atrás de algumas pedras que parecem feias. E quando você bota a mão nelas, você descobre que tem ouro bruto, que precisa, uma vez tratado, vai ter muito, muito valor. Glória a Deus, aleluia. Vamos encerrando por aqui. Nós continuaremos nesse mesmo slide. Nós não terminamos aqui esse slide. Daqui a 2 semanas nós continuaremos essa ministração. Vamos ficar de pé, queridos, para nós encerrarmos nosso Tadel de hoje. Glória a Deus pela sua vida, que bom que você veio. Bênção ter você aqui. Aleluia. Aleluia. Quero que você fique atento nessa palavra que eu acabei de falar no final. Sinto da parte de Deus que tem algo de Deus muito forte e poderoso sobre isso, em nosso meio, em nosso meio. Sinto mesmo, sinto mesmo. Sinto uma direção da parte do Senhor. Eu tenho declarado e tenho entendido da parte de Deus que Ele está à beira de trazer coisas poderosas em nosso meio. Já tem acontecido. Eu me alegro com algumas realidades de alguns irmãos que têm falado para mim. Dona Marlene. É a sua avó, né? Ok, vamos orar por ela também. Mas eu sinto que existe mais. E Deus está nos ensinando esse caminho. Ensinando esse caminho. E eu acredito que quando nós somos obedientes a princípios, nós podemos esperar que esse princípio seja liberado na nossa vida. Que o resultado desse princípio seja liberado na nossa vida. Então eu quero incentivar você a você fazer isso com consciência. Com consciência. Pastor, qual que é a diferença entre fazer e fazer com consciência? É a consciência. Quando você tem consciência, você requer o benefício. Você está intencional. Você tem uma fé consciente. Você tem uma fé racional. Você tem uma fé que sabe que pode esperar recompensa. Que pode esperar galardão. Não é, eu tenho fé. Ter fé, quem está passando na rua julga ter também. A diferença é que você coloca a sua fé em ação e você sabe que a sua fé, de acordo com Hebreus 11:6, ela traz galardão, recompensa do Senhor. Essa é uma diferença que a gente precisa entender. Eu acredito que a gente tem que dizimar com consciência, ofertar com consciência, saber as diferenças de terras, entender a diferença de sementes que existe. Quando Deus está nos inclinando para alguma semente diferente nesse processo, a gente precisa entender isso, compreender isso. Por que isso tu está falando, pastor? Porque eu tenho sentido no meu coração que é ainda muito pequeno o que nós já temos vivido, e eu estou tão feliz com tudo que Deus tem feito, mas eu sinto que tem coisa preciosa acontecendo em nosso meio, na vida de irmãos. Me alegro, algumas pessoas vêm e falam, pastor, olha o que aconteceu. Existem outros também que falam, pastor, não acredito, não sei nem como contar para você, estou tão triste que aconteceu um fato. Eu entendo que isso é um processo de Deus de tratamento na nossa vida.
Cada um chega de uma situação, cada um está vivendo um momento em Deus e diante de alguns princípios de Deus, e Deus sabe tratar o nosso coração, a nossa vida. Mas de um modo geral e coletivo, como igreja, eu sinto que Deus está nos esticando para coisas sobrenaturais que estão por vir. Não é à toa que nós temos profetizado há alguns 3 meses nessa história, e algumas coisas já estão acontecendo na vida de alguns irmãos, e outras virão logo logo. Então eu quero desafiar você buscar no Senhor conhecimento, para você fazer com consciência, para você atrair na sua vida aquilo que Deus quer te dar, mas que Ele quer te dar por meio de revelação. A Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor fala, o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. Então conhecimento, de conhecer verdades, claro que Jesus é a verdade, mas entenda Jesus não apenas como a pessoa de Jesus, mas como tudo aquilo que Ele conquistou para nós na cruz. E existe uma série de coisas que Ele conquistou para nós na cruz, que às vezes a gente demora um pouco de tempo para poder descobrir. E quando nós descobrimos, a gente fala, ah é? É meu? Então eu quero. E então a gente precisa pegar isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, nós vamos orar pela dona Marlene, né, Michele? Dona Marlene, que é a avó da Michele. Ela teve um AVC e, segundo a lógica médica, é irreversível. É isso, né, Michele? Ou seja, o quadro que a medicina apresenta é que não há o que possa ser feito. Ela está limitada nos seus movimentos em função do AVC que teve. Mas você sabe, né? Você já sabe desse negócio. Você já conhece o nosso Deus. Você sabe que Ele não fica consultando os médicos para poder fazer milagre ou não. Ele é Deus poderoso. E se Ele desejar fazer um milagre acontecer na vida da dona Marlene, Ele pode fazer. E a nossa fé agora vai ser colocada em ação para que no nome de Jesus Deus possa intervir na vida dela. Deus poupou a vida dela, mas sequelas ficaram. E Deus pode também tocar nessas sequelas. Você crê assim? Amém? Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, no nome santo de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, com o nosso coração completamente crente no Teu sobrenatural, no Teu poder. Pai, e nós como igreja do Senhor, nesse momento, queremos orar pela dona Marlene e queremos declarar sobre a vida dela, Senhor Deus, a Tua mão tocando nela e consertando, Senhor Deus, tudo que ficou limitado, tudo, Senhor Deus, que ficou deficiente na vida dela, no corpo dela. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos, Senhor Deus, diante dessa palavra que é irreversível, nós declaramos que essa palavra, Pai, é mentirosa. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor tem poder para colocar o organismo dela, Senhor Deus, novamente intacto, curado, sadio. Todos os movimentos do corpo dela, Pai, novamente voltando, Pai, no nome de Jesus. Nós clamamos como igreja do Senhor, que toda sequela, Pai, é retirada do organismo dela, do corpo dela. No nome de Jesus, toca para a glória do Teu nome, Jesus. Que a dona Marlene, Senhor Deus, tenha uma experiência contigo. Contigo. Nós cremos no Teu sobrenatural. Nós cremos no Teu poder. Toca a vida dela, Pai. Ainda nesse domingo, Pai, nós ouvimos do milagre que o Senhor fez, Pai, na vida da Yara, na vida da Nicole lá no Portugal, por meio da oração dessa igreja. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós oramos mais uma vez por uma pessoa que precisa de um milagre na vida dela. Colocamos a vida da Marlene diante de Ti. Toca a vida dela agora, em nome de Jesus. Manifesta, Senhor, a Tua glória na vida dela. Pai, nós agradecemos por essa noite, pela Tua palavra, Senhor Deus, ministrada em nosso meio, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, a como nós vivermos de maneira mais eficaz, de maneira mais excelente, Pai, o ministério que o Senhor nos concedeu. E nós pedimos que o Senhor possa continuar nos capacitar. E eu quero pedir ao Senhor que esse tema de finanças, esse tema, Senhor Deus, de prosperidade, que seja, Senhor Deus, um tema que nós possamos entender mais. Traga revelação ao nosso coração. Queremos compreender melhor. Julgamos conhecer algumas coisas, mas nós sabemos que existe muito mais para nós descobrirmos. Nos ensina, Pai. Nos dê, Senhor Deus, um coração disposto a obedecer ao Senhor. Porque nós queremos tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz, Senhor Jesus. Nós queremos tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz, Senhor Jesus. Nós queremos conhecer a verdade
plena, a verdade total, absoluta, para que nós possamos ser livres de toda escravidão financeira, livres de todas as dívidas, livres, Senhor Deus, de todo o embaraço financeiro, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Queremos e chamamos a existência prosperidade em nosso meio. Por quê? Não para que o nosso bolso simplesmente fique cheio, mas porque nós queremos, Pai, ser grandes investidores do Teu reino. Nós queremos que essa igreja, Senhor Deus, seja protagonista, Pai, a nível nacional e mundial, daquilo que o Senhor quer fazer na terra, em nome de Jesus. Queremos ser resposta do Senhor para essa geração. Queremos, e para isso nós sabemos que nós precisamos de dinheiro. Por isso, Pai, nos ensina os caminhos da prosperidade, em nome de Jesus. Não para que Mamon seja nosso Deus, mas para que o dinheiro seja servo do Senhor em nossa vida. No nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente, querido. Um ótimo restante de semana. Deus abençoe a sua célula nessa quarta ou sábado. Vá na paz do Senhor, em nome de Jesus.